Ele diz: na quarta geração tornarão para aqui. Agora a pergunta que é levantada por nós: por que Deus demoraria tanto tempo para fazer com que os descendentes de Abraão possuíssem a terra? Por que tanta demora? Porque eles seriam escravizados no Egito, ficariam lá 400 anos, teriam que ser libertos depois e voltar para a terra depois, e tudo isso acontecer por quê? O versículo 16 responde, o versículo 16 explica o motivo, ele diz: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que isso significa? Isso aqui explica muita coisa. Segundo a análise desse versículo, enquanto o povo de Israel estivesse sendo escravizado no Egito, os povos cananeus estariam crescendo em iniquidade. Isso iria acontecer. O povo de Israel no Egito, os séculos ali se passando, os séculos ali correndo, enquanto eles eram escravizados, os povos que habitavam em Canaã estariam crescendo em iniquidade, mais e mais, mais e mais, mais e mais. No final de 400 anos, então a iniquidade dos amorreus, a iniquidade dos povos que habitavam em Canaã, chegaria a um ponto tão alto, que seria o momento de Deus punir aquele povo. E punir aquele povo de forma brutal. E como Deus puniria aquele povo de forma brutal, violenta, severa? Ele puniria aquele povo de forma brutal, violenta e severa, através do povo de Israel que seria liberto. Essa era a estratégia divina. É por isso que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Deus estava sendo paciente com o povo de Canaã. E a iniquidade do povo de Canaã estava crescendo, aumentando cada vez mais. Depois de 400 anos, chegou a um nível tão elevado, que Deus disse: agora é a hora da punição. Então ele libertou o seu povo, e o seu povo caminhou rumo à terra. E capitaneados por Josué, eles entraram na terra. E isso explica para nós por que a conquista de Canaã foi tão violenta. Se os irmãos lerem a história de Josué, ou o livro de Josué, os irmãos vão dizer: não dá para entender um Deus como esse. Não dá para entender. Como Deus pode ser tão severo? Agora nós entendemos. Isso está acontecendo porque Deus esperou 400 anos. A iniquidade desse povo chegar a um ponto insustentável. É por isso que a conquista da terra por Josué foi tão severa, foi tão violenta. Deus chegava e dizia o seguinte: olha, matem todos, desde os menores até os mais velhos, todos. Não deixem ninguém vivo, absolutamente ninguém. Quando nós lemos essas ordens em Josué, nós nos assustamos. Senhor, o Senhor não é um Deus de amor? Nós pensamos. Mas quando contrapomos essas ordens sanguinárias, severas, pesadas, a esse texto, então nós entendemos. O Senhor é severo sim, mas a sua severidade tão terrível, ela só é despejada numa fúria incontida depois de séculos e séculos e séculos. O Senhor é tardio para se irar, mas quando Ele se ira, não queira estar perto. Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele é longânimo por séculos
séculos e séculos e séculos. Mas, num dado momento, a iniquidade chega num nível tão alto, que ele então, que está sentado ali no seu trono, em silêncio, sem nada fazer, sem nada dizer, apenas observando, então ele diz: basta. E ele se levanta. Ah, meus irmãos. E quando isso acontece, ninguém permanece de pé.